Obrigado, Ana Carla, pelo convite, né, para participar dessa sessão científica que precede o congresso de vocês. Obrigado também a todos que já estão aí a postos, né? E boa noite para todo mundo. Eu vou hoje conversar um pouquinho sobre a visão laboratorial das anemias hemolíticas. Então vamos começar. Primeiro, importante lembrar a cinética da eritropoese. Então, a gente sabe, uma coisa importante de saber é que o tempo para que um glóbulo vermelho seja fabricado pela medula óssea é em torno de 7 dias. Aí depois que ele é fabricado, todo mundo sabe que ele vive 120 dias. E a gente sabe, bom, por dia são 210 bilhões de eritrócitos, é muita coisa. E todo dia, mais ou menos uns 120 avos, que é 1%, fica velho, né? São eritrócitos senescentes que são destruídos e precisam ser repostos pela medula óssea. Essa o turnover, né? A viragem diária de glóbulos vermelhos. E é reposto na forma de reticulócitos. Por isso que, em média, o normal de reticulócitos gira em torno de 1%, que é exatamente a quantidade de glóbulos vermelhos que é retirada no dia. Bom, quando a gente fala de anemias, e aí eu falo também não só como profissional de laboratório, mas também como clínico, como hematologista clínico, né? Eu vejo muitos pacientes. A anemia é uma coisa assim, a gente depende muito do laboratório, tá? Porque clinicamente os sinais são muito inespecíficos. Então é palidez, cansaço. Às vezes a gente tem alguns achados mais importantes, como a icterícia, né? Essa tonalidade amarelada da pele e mucosas. Mas, via de regra, a manifestação clínica de uma anemia por exemplo, deficiência de ferro, pode ser praticamente igual à de uma anemia por hemolítica autoimune, que pode ser exatamente igual à de um paciente com leucemia. Então, clinicamente, a gente não tem como avançar muito na investigação. Tem sim, uns outros achados que ajudam muito, mas a gente depende demais do laboratório. Então, por isso que é importante a gente falar disso, né? Ter um tema desses. Então, em termos de frequência, né, a anemia hemolítica, a hemólise, fica mais ou menos como quarta causa, né, de anemia em geral. Perde para deficiência de ferro, que é muito comum. Cada vez mais a gente está vendo essa anemia de doença crônica. Anemias por sangramento. Na verdade, sangramento se mistura com deficiência de ferro, né? E aí a hemólise, né, que é o foco aqui da apresentação. Então, assim, como é que a gente raciocina causa de hemólise? A gente tem que lembrar que, por algum motivo, o glóbulo vermelho está sendo destruído. Isso é hemólise, é a destruição do glóbulo vermelho, e que abrevia o tempo de vida dele na circulação. Então, ele pode ser destruído por várias razões. Por exemplo, às vezes, o problema é má formação da hemoglobina, né? No caso das hemoglobinopatias. E isso pode abreviar a vida dele. Às vezes, o problema é uma deficiência enzimática, né? Porque o glóbulo vermelho ele não tem núcleo, ele depende de enzimas para viver os 120 dias. Se tem um problema com a enzima, enzimopatia, acaba causando anemia por hemólise. Ou então o problema é na formação da membrana, né? Tem algum defeito ali na constituição da membrana, ele estoura mais fácil. Às vezes o problema não é no eritrócito, é fora dele. Ele está bonitinho, mas aí vem um monte de autoanticorpos contra ele, se liga a ele e promove a destruição dele. É o caso da anemia hemolítica autoimune e aloimune também. Eventualmente ele é parasitado, né? A malária é o principal exemplo, que também gera uma anemia hemolítica. E aqui um segundo exemplo em que, desse lado, são exemplos em que o defeito não é do eritrócito, tá? É de fora. Então aqui é anticorpo, aqui é parasita e aqui é vaso sanguíneo. São chamadas microangiopatias, inflamação de vaso sanguíneo que provoca hemólise.
E o que muitas dessas situações têm em comum é que o ponto central da hemólise, quem faz a maior parte da hemólise, são os macrófagos, principalmente do baço. Bom, uma caracterização importante na hemólise, e isso é uma caracterização clínica e laboratorial que poucas pessoas fazem, mas eu acho muito importante, é tentar, primeiro, estabelecer se essa hemólise é predominantemente extravascular, quer dizer, se essa hemácia está sendo destruída principalmente no baço, ou se ela é intravascular, se ela está sendo destruída na corrente sanguínea. Então, em geral, a maioria dos casos cursam com hemólise extravascular, é o mais comum. E o baço é o principal local, né? Diferente da intravascular, que é rara, e a corrente sanguínea é o local da hemólise. Quando é extravascular, quer dizer, quando é o sistema mononuclear fagocitário do baço atuando, geralmente são pacientes que apresentam uma elevação mais importante de bilirrubina, de DHL, mas não tão intensa de DHL. É o inverso da intravascular. Existe um aumento mais discreto de bilirrubina e mais acentuado do DHL. A apitoglobina é uma... Aqui está errado, viu? Eu preciso inverter isso aqui. É um bom discriminador, porque ela diminui muito na hemólise intravascular, que é uma proteína que se liga à hemoglobina livre e some com ela do sangue, né? Então, a apitoglobina é um marcador de hemólise intravascular. O eritrócito arrebenta na circulação, cai a hemoglobina livre no plasma e ele leva embora. Morfologia é importante. Aqui a gente tem na extravascular microesferócitos com muita frequência e na intravascular esquizócitos, mas é mais nas anemias microangiopáticas, né, que a gente vê esquizócitos. Então está aqui, hemoglobinopatias, membranopatias, enzimopatias, anemia hemolítica autoimune por corpo quente, anemias microangiopáticas, autoimune por anticorpo frio, né, no grupo intravascular, valvulopatias e hemoglobinúria paroxística noturna. Eu vou falar um pouquinho de cada uma daqui a pouco. Então, isso imagino que todos saibam, né, a origem da reticulocitose na anemia hemolítica. Então, pense, aqui a atividade, a eritropoese, uma eritropoese normal. Aqui o que seria a quantidade normal de reticulócitos na corrente sanguínea e aqui o que seria a quantidade normal de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea. É só uma representação. Na hemólise, o que acontece? Uma boa parte dos glóbulos vermelhos é destruída. Então, você tem uma queda da massa eritrocitária. Nessa destruição, aumenta o DHL e a bilirrubina indireta. E gera um estímulo para que a medula óssea incremente a produção de glóbulos vermelhos, que é refletido por despejar na corrente sanguínea mais reticulócitos. Então, os reticulócitos são marcadores indiretos da atividade eritropoética na medula óssea. Então, está aqui o que eu comentei, né? As características laboratoriais do DHL. A bilirrubina, quando aumenta, é a fração indireta que caracteriza a hemólise, não é? O reticulócito, né? Reticulocitose. E aqui, muito importante, a avaliação da morfologia dos glóbulos vermelhos, porque muitas vezes é onde vai sair a dica de qual é o problema que está por trás daquela hemólise. E aí tem várias alterações para a gente analisar. Aqui, um exemplo da reticulocitose, né, uma lâmina corada com azul de Cressil, mostrando os reticulócitos são essas células maiores, com essa sujeirinha dentro, são os retículos, né, quer dizer, são precipitados de RNA, que indicam imaturidade dessa célula ainda, e a gente pode avaliar assim, ou tem contagem automatizada. Então, aqui a gente dá para ver nitidamente que existe uma reticulocitose, tem muitos reticulócitos, né, nessa lâmina. É importante dizer, a contagem de reticulócitos pode ser, talvez, o primeiro exame inicial na investigação de qualquer anemia, né? É um ótimo exame para começar a investigação, para você saber direcionar, não só a anemia hemolítica, a anemia em geral.
Bom, aqui um quadro de esferocitose hereditária de um paciente aqui na nossa clínica, que tinha uma criança com esplenomegalia, parece com hemoglobina de 10, uma anemia leve para moderada, o restante praticamente normal, e a santíssima trindade da hemólise, né? Reticulócitos aumentados, DHL aumentado para o método que foi realizado, e a bilirrubina, a bilirrubina indireta estava até normal. A morfologia mostrando bastante esferócitos no esfregaço. E aí o teste que comprova que é a curva de fragilidade osmótica. É o teste mais indicado para investigação de esferocitose hereditária, principalmente. Então, a gente submete o sangue do paciente, né, a concentrações crescentes de NaCl. Então, aqui vejam uma sequência normal de tubos, e embaixo do paciente com esferocitose hereditária. Né? Percebam que ele já começa a apresentar hemólise visível nessa concentração aqui, coisa que o normal ainda não apresenta. Então, essa maior fragilidade, né, da hemácia é refletida numa curva de fragilidade que desvia para o lado direito, indicando mais fragilidade. Essa curva pode ser desviada para o lado esquerdo, indicaria mais resistência. Por exemplo, a talassemia faz isso às vezes. Com relação às enzimopatias, chama a atenção a deficiência de G6PD, que é a mais importante delas, né, a mais frequente, que geralmente se manifesta na presença de um estresse oxidativo junto. A pessoa já nasce com defeito enzimático, mas ela muitas vezes é assintomática até que ela sofra um estresse oxidativo, tome alguma medicação, né, que aumente a oxidação da hemoglobina, por exemplo, sulfa faz isso, ou então ela pega uma infecção, e aí aumenta a quantidade de meta-hemoglobina, que é hemoglobina oxidada. Isso pode, essa hemoglobina, essa meta-hemoglobina, ela forma precipitados dentro da hemácia, que mexem com a conformação, inclusive, apesar de ser interno, mexe com a membrana do lado externo e sinaliza, facilita a fagocitose por macrófagos no baço. Né? Geralmente é assim que acontece. Às vezes, o defeito é tão intenso que pode gerar anemia intravascular também. Então, o componente da anemia pode ser extra e intravascular na deficiência de G6PD. Aqui as células mordidas, características dessa situação. Está vendo aqui? Ó? Isso aqui é um eritrócito com um pedaço dele deformado pela precipitação dos corpos de Heinz, que a gente pode ver aqui nessa coloração especial, tá? Que é o azul de Cressil também. O corpo de Heinz ele fica com esse precipitado grande, azulado, esverdeado, geralmente perto da membrana. Né? Que na microscopia eletrônica a gente já vê ele deformando a hemácia. Aí vem um macrófago e fagocita, por exemplo, só esse pedaço aqui. A hemácia volta para a circulação com essa forma, né? Chamada queratócito. Outro grupo de anemias importantes é as anemias microangiopáticas. O próprio nome diz que o problema não está na hemácia, está no vaso sanguíneo. Olha o nome, microangiopatia. Então, doença de vasos sanguíneos de calibre pequeno, né? Microangiopatia. Isso é comum de se encontrar em quadros de coagulação intravascular disseminada, púrpura trombocitopênica trombótica e síndrome hemolítica urêmica. No fundo, isso é causado por inflamação vascular, tipo de vasculite. E, então, essa inflamação no vaso sanguíneo provoca, né, a deposição de fibrina e de plaquetas na parede do endotélio e torna essa parede muito irregular, como se fosse espinhos lá dentro, né? E aí, a hora que o eritrócito vai tentar atravessar um vaso de pequeno calibre com essas precipitados de fibrina, isso daí rasga a membrana do eritrócito e acaba que gera uma anemia hemolítica. E como rasga a membrana do eritrócito, ele
se fragmenta na circulação, né? E os fragmentos de eritrócitos são chamados de esquizócitos. Então, uma das grandes características é a presença de esquizócitos circulantes. Isso é muito comum e muito importante. Olha aqui. Aqui a gente vê os esquizócitos, né? Num esfregaço de paciente com anemia microangiopática. Fora, lógico, a anisopoiquilocitose, por ter anisocitose sobe o RDW e geralmente tem plaquetopenia por conta da doença de base. Vejam aqui um quadro grave de púrpura trombocitopênica trombótica. Clinicamente, os pacientes têm, clínica e laboratorialmente, são 5 características: febre, manifestação neurológica, disfunção renal, febre, disfunção renal, anemia hemolítica, plaquetopenia. São 5 coisas que acompanham. Esse paciente, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que a pele está pálida, né? Ele tem palidez de pele, refletindo provavelmente uma anemia. Ele tem um hematoma muito extenso aqui no braço, por conta da plaquetopenia. Vejam a sonda vesical mostrando sangramento importante, né? Provavelmente tem uma disfunção renal. E olha só, é um paciente que está contido no leito. Ele deve estar com alteração neurológica ou confusão. Tá? Então, é um quadro grave que a gente precisa sempre lembrar na avaliação de hemólise. Outro grupo que provoca hemólise são as hemoglobinopatias, um grupo muito famoso, né? E aí a gente tem 2 grandes exemplos, a doença falciforme e a beta-talassemia. Lembrando que na doença falciforme, a alteração da hemoglobina ela é estrutural. Você tem uma mudança na composição da hemoglobina que acaba acarretando polimerização e deformação do glóbulo vermelho. É importante lembrar que na doença falciforme, a hemólise que acompanha a doença ela é predominantemente extravascular. Ela tende a acontecer muito no baço e às vezes no fígado também. Na beta-talassemia, o problema é quantitativo. Então, produz-se pouca hemoglobina de um subtipo, por exemplo, beta-globina, né, na talassemia beta. Importante lembrar que a hemólise na talassemia beta é predominantemente intramedular. Né? Esse desequilíbrio ele já se reflete na fase de eritroblastos que acabam não vingando, né? Acabam morrendo na medula óssea. E daí a anemia. Então, o que acontece na talassemia é que quando você tem diminuição de uma cadeia, aí tem alfa e beta, né? Quando diminui beta, é beta-talassemia. Quando diminui alfa, é alfa-talassemia. Mas o vilão é a cadeia que sobra. Então, diminuiu beta, sobrou alfa sem ter com quem parear. E lá embaixo é o inverso. Diminuiu alfa, sobrou beta sem ter com quem parear. Essas cadeias excedentes, elas também se aglomeram e se precipitam na hemácia, provocando a hemólise, ou até no precursor, né, no próprio eritroblasto, isso já pode acontecer. A beta-talassemia, que é a mais famosa, vocês sabem que tem uma distinção em 3 grupos por gravidade, né? A talassemia menor, a intermédia e a maior. Né? Fica muito claro por aqui que o principal discriminador é a intensidade da anemia. Então, o paciente com talassemia menor geralmente tem hemoglobina, anemia mais leve, hemoglobina acima de 10. Entre 7 a 10 de hemoglobina ficam os pacientes com talassemia intermédia e abaixo de 7, os pacientes com talassemia maior. Da mesma forma, a reticulocitose tende a ser mais intensa nos tipos mais graves. A presença de eritroblastos na corrente sanguínea também segue isso. Quanto pior a hemólise, mais reticulócitos e eritroblastos. Né? Aqui as variações de eletroforese e hemoglobina. E o quadro clínico, lógico, quanto pior o subtipo, mais alterações clínicas a gente tem em termos de esplenomegalia, deformidade óssea e necessidade transfusional. Do ponto de vista genético, a gente pode separar assim. Todos os pacientes com talassemia beta maior são homozigotos.
E todos os pacientes com talassemia beta menor são heterozigotos. Quase todos, vai. Na talassemia intermédia, você pode ter os dois perfis genéticos, né? Casos com os dois. Aqui, um exemplo de beta-talassemia menor. Então, paciente com anemia leve, um VCM muito baixo, né? Bem baixo, desproporcional para o grau leve de anemia que o paciente tem. E no esfregaço sanguíneo, a gente vê uma poiquilocitose, que é característica da talassemia, inclusive a talassemia beta menor, a forma mais leve. Né? Olha, acantócito, esquizócito, hemácias em alvo, é comum hemácias em alvo, né, nesses pacientes. E eu destaco aqui ao centro um pontilhado basófilo, que também é bem característico dessa doença. Bom, no caso da doença falciforme, não anemia falciforme, que é um dos subtipos, né? São doenças caracterizadas por predomínio da hemoglobina S, então existe lá uma mutação, e a hemácia, quando submetida a uma situação de hipóxia ou de estresse metabólico, isso induz a polimerização da hemoglobina, forma traves dentro da hemácia, como a gente vê aqui, né, nessa ilustração. Isso deforma a hemácia, provoca vaso-oclusão, principal fenômeno fisiopatológico dessa doença, e, por outro lado, abrevia o tempo de vida da hemácia, né, causando hemólise precoce, né, da hemácia. Aqui um exemplo, esse aqui é um exemplo tirado de um livro nosso, né, do meu livro, Doenças que Alteram os Exames Hematológicos, para lembrar os padrões de doença falciforme, lembrando que a gente tem basicamente dois grupos em termos de gravidade, por genótipo. Né? Lembrar que os genótipos SS e S-beta-0, eles apresentam uma anemia geralmente mais intensa do que pacientes com SC e S-beta+. S-beta é S com beta-talassemia, né? Que apresenta uma anemia mais branda. O VCM acompanha a herança, então ele costuma ser normal, o VCM na doença falciforme, mas se houver coerência com talassemia, aí abaixa, né? Aí ele fica diminuído pelo componente talassêmico. E anemia hemolítica autoimune? Existe, a gente está falando de anemia provocada por autoanticorpos, não é? Existem dois grupos, então as anemias por autoanticorpos ditos quentes, que são as IgGs, que é o principal grupo, é o mais frequente, né, das anemias hemolíticas autoimunes, é causado por anticorpo quente. 30% é idiopático, 30%, 40% é idiopático, quer dizer, não tem causa definida, não tem nenhuma doença que está provocando essa anemia, né, doença de base. Mas em uma boa parte dos pacientes a gente encontra, sim, um lúpus, uma neoplasia, algumas infecções virais, né? Isso pode estar por trás de um quadro autoimune. Existe também as anemias por anticorpo frio, são mais raras, né? E acompanham algumas outras síndromes. Eu destaco aqui a síndrome da crioaglutinina, que dá uma dor de cabeça danada no laboratório. Crioaglutinina, as hemácias ficam todas aglutinadas e falseia todos os resultados. É um quadro que, por exemplo, a gente pode ver em certas infecções, como infecção por micoplasma, né, pneumonia e algumas outras. E o mecanismo, é importante lembrar isso, né? Quando a gente fala de corpo quente, a gente fala de IgG. A IgG, quando ela é um alto anticorpo anti-eritrocitário, ele reconhece epítopos da hemácia como estranhos e se liga a esses epítopos e pode induzir a precipitação do complemento, mas até o comecinho dela, né? Até o comecinho da cascata do complemento. Ela não consegue destruir a hemácia sozinha na circulação IgG. Não consegue. Agora, IgM consegue. Né? O IgM é um pentâmero. Então, quando ela se liga à hemácia, né, várias dessas se ligam à hemácia, ela tem força de precipitar a cascata do complemento até o final, induzindo o complexo de ataque à membrana, e isso provoca hemólise intravascular.
Quer um exemplo prático disso? Transfusão com incompatibilidade ABO. Tá? A transfusão com incompatibilidade ABO acontece em hemólise por IgM, porque o anti-A, o anti-B que a gente tem é da classe IgM. Mas isso é mais raro. O mais comum é a IgG. E aí como funciona na IgG? A hemácia está lá marcada, né, pelo anticorpo. Assim que ela passa pelo baço, lá tem macrófagos com receptor para o anticorpo, que reconhece o anticorpo e a hemácia ligada a ele, fagocita tudo, digere a hemácia. Às vezes, ele consegue, o macrófago, fagocitar, mas não completamente, né? Ele fagocita parte da hemácia e ela desprende do macrófago e volta para a circulação com volume reduzido, né? E mais esférica, que é o que a gente chama de microesferócitos, né? São esferócitos menores, provavelmente resultantes de fagocitose incompleta no baço. Aqui, microscopia eletrônica mostrando o macrófago fagocitando duas hemácias. Aqui um quadro, né, um outro exemplo de paciente com anemia hemolítica autoimune. Então, aqui o paciente com uma anemia intensa, né, 6,2 de hemoglobina. Normalmente é uma anemia que tende a macrocitose, por conta da reticulocitose que acompanha o quadro. É o que a gente vê aqui, percebam policromasia, não é? Comum policromasia no esfregaço de anemias hemolíticas, especialmente as mais intensas. Tem até um eritroblasto circulante aqui. Tá? E os microesferócitos que eu comentei estão aqui. Ó. Isso, esse daqui também, microesferócitos. Mas assim, entre outras formas, né, que acompanham. Bom, a gente sabe que a investigação da anemia hemolítica autoimune passa pelo CUMBS, né? Existe o teste de CUMBS direto, que é para investigar anemia hemolítica autoimune, que detecta imunoglobulinas já aderidas à hemácia. E tem o CUMBS indireto, né, que é o teste de antiglobulina indireta, que serve para pesquisar anemia hemolítica aloimune. Isso aqui é para quem toma muita transfusão, principalmente, né? E que aí a gente vai tentar identificar esses anticorpos livres no plasma. Lembrando que o soro de CUMBS, na verdade, é uma imunoglobulina que nada mais faz do que potencializar, ou melhor, tornar visível um problema que já existe. Então, no sangue do paciente com anemia hemolítica autoimune, já há ligação de anticorpos com hemácia. Isso daí já está lá, assim. Só que se você colher o sangue e ficar olhando para ele, você não vai enxergar isso. Agora, quando você põe o soro de CUMBS, ele liga, né, vários anticorpos e as hemácias. Ele promove uma aglutinação dessas hemácias e faz com que uma reação que não era visível se torne visível. E aí dá positivo o teste. Outra forma de anemia hemolítica é a hemoglobinúria paroxística noturna. É uma das doenças mais interessantes que tem, só que ela é muito rara, tá? Então, é uma doença adquirida, na verdade, ela é uma doença da célula-tronco hematopoética, não é? E o que acontece, no fundo, é o seguinte: há uma mutação nessa célula-tronco que faz com que suas células filhas, e aí então não se restringe apenas à linhagem vermelha, pode pegar leucócitos, pode pegar plaquetas, ela faz com que as células filhas fiquem desprotegidas da ação do complemento do próprio organismo do paciente. Que assim, as proteínas do complemento do nosso sangue, elas ficam tentando atacar nossas células. Elas só não atacam porque a gente tem, nossas células sanguíneas têm proteínas de superfície que repelem essas proteínas do complemento, que são essas, CD55 e a CD59, tá? Chamado GPI, isso daí é a proteína âncora, né? Quem tem essa doença, as células dessa célula tronco mutada, elas são produzidas sem essa proteção. Então aí ocorre o ataque do complemento e acaba provocando hemólise. Se pega a hemácia, hemolisa a hemácia. E aí no que hemolisa a hemácia, libera hemoglobina livre no soro, no plasma. Essa hemoglobina passa pelo rim, passa para a urina, hemoglobinúria, né? Durante o dia a pessoa vai se hidratando, tudo bem. Aí à noite ela para de tomar água, fica 7, 8 horas dormindo e hemolizando. Então aí quando ela acorda, a primeira urina dela fica dessa cor, de tanta
hemoglobina acumulada na urina, né? Livre. Aí, conforme o dia vai passando, ela vai se hidratando, no final do dia está praticamente normal, vai clareando isso. Né? Até que no outro dia acontece a mesma coisa. Isso é o que está escrito no livro, tá? Mas na prática não é assim, não. Na prática, a hemoglobinuria não é nem noturna e nem paroxística, viu? No fundo, são hemólises que às vezes têm um padrão de evolução em crises. Aqui, hoje, o que é o melhor teste para a detecção de hemoglobinúria paroxística noturna, que é a citometria de fluxo, imunofenotipagem. Então, essas proteínas CD55 e 59, elas já estão caracterizadas, né? Já tem kits para isso. Veja aqui é o normal. Tá? Aqui, população de hemácias expressando CD59 e expressando CD55. Aqui embaixo, paciente com hemoglobinúria paroxística noturna. A gente ainda tem hemácias que expressam essa segunda curva, essa proteína, mas tem essa primeira curva que já são hemácias que não expressam o CD55, desculpa, 59, e aqui o CD55, mesma coisa. Aqui é a população das células doentes, convivendo com ainda uma população de células normais. E agora já estou no finalzinho, né? Um resumo dessa apresentação. Procurei fazer mais curtinha para a gente ter um tempo para discutir. Né? A intenção foi justamente mostrar as principais causas de hemólise, apresentar os recursos laboratoriais que a gente tem para investigar em cada situação. Então, vejam, só sumarizando, né? Quando a gente tem uma suspeita de hemólise, bom, primeiro é fundamental ir atrás do quadro clínico. Isso aqui é fundamental. Eu sei que nem sempre o laboratório tem acesso aos dados clínicos do paciente, tá? Mas isso é fundamental. Aí, quadro clínico e morfologia eritrocitária, fundamental também. Tá? Nisso daí a gente já consegue direcionar para algum lado. Por exemplo, na morfologia você pega a malária. Mas pega o plasmódio, você vê o plasmódio, muitas vezes já parasitando a hemácia. A morfologia te mostra esquizócitos em grande quantidade. Pode ser a pista que falta para você suspeitar de anemia hemolítica microangiopática, tipo CIVD, PTT, por aí vai. Se você desconfia de anemia hemolítica autoimune, tem o CUMES direto, né? O teste da antiglobulina direta. Desconfiou de hemoglobinúria paroxística noturna, lembrar da imunofenotipagem. Enzimopatias, que também tem uma evolução meio que em crises, né? Provocadas, são anemias provocadas por algumas situações. A gente pode fazer pesquisa de corpos virais, dosar GC-SPD, dosar piruvato quinase, entre outros, dosar meta-hemoglobina, né? Suspeitou de talassemias e hemoglobinopatias, principalmente doença falciforme, eletroforese e hemoglobinas, e suspeitou de membranopatias, morfologia eritrocitária, principalmente, curva de fragilidade osmótica, e para quem tem, mas isso é muito raro o laboratório que tem isso, é mais pesquisa, a técnica SDS-PAGE, que é uma eletroforese de proteínas de membrana. Né? Então, assim, é uma das situações mais desafiadoras que tem, né? A investigação de hemólise, porque são várias as causas possíveis. Né? Então, é importante a gente estar por dentro de como direcionar para cada lado. Com isso, só aproveito para mostrar aqui bibliografias sugeridas para esse tema, né? Existem vários livros, esses aqui são os que a gente escreveu lá no nosso instituto, particularmente com relação à hemólise. A gente tem esse que eu apresentei alguns slides, né? Da doenças que alteram os exames hematológicos, e tem hematologia laboratorial eritrócitos. Esse livro está livre no nosso site, tá? Acesso aberto. Fiquem à vontade. Aproveitar para também fazer uma propaganda rapidinho. Nosso congresso de análises clínicas é agora em setembro, virtual, totalmente virtual, 20 horas de vídeo aula, né, gravadas, e ao vivo, uma parte também ao vivo. Foco em hematologia, banco de sangue e microbiologia, para quem tiver interesse. Comentei do site, deixo aqui o meu contato, né, o contato lá do nosso instituto, caso vocês tenham qualquer
dúvida, sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato e o site está aí embaixo. Mais uma vez, eu aproveito para agradecer o convite, né, da pessoa da Ana Carla, em nome do GIP Lab, para participar dessa apresentação de hoje. Deixa eu interromper aqui. Doutor Flávio, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação. Antes de abrir uma pergunta só, eu gostaria, conversando com os diretores do GIP Lab, nós gostaríamos de presentear um dos nossos participantes com um livro do senhor. Então, o GIP Que Lab bom. irá presentear, a gente vai fazer um sorteio agora online e gostaríamos de presentear com um livro um participante. E aí depois a gente vê a questão logística, né? E eu Lógico. gostaria que o senhor me desse o nome de um livro que o senhor acha interessante para que a gente possa sortear entre os participantes da palestra. Perfeito. Não, eu sugeriria a doença que altera os exames hematológicos, porque ele é completo. Tem esse nome, mas é hemograma e coagulograma. Ele é bem completinho. Quem Ah, ganhar, acho que vai ficar contente. com certeza, né? Então, eu sei que o senhor está com um tempo bem justinho. Tem uma Não, pergunta tranquilo. antes do sorteio, pessoal. Então, por favor, eu peço que permaneçam na sala após encerrarmos a palestra, porque o sorteio vai ser feito agora por um programa de sorteios online. E tem uma pergunta, doutor, do Rodrigo Bertoncin, do Laboratório São Lucas de Rio Claro. Ele pergunta, professor, como diferenciar uma púrpura trombocitopênica trombocítica de uma PT idiopática? Obrigada e parabéns pela excelente apresentação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua participação também. Olha, a diferença de PTT e PTI, né? No fundo é isso. Primeiro, são doenças bem diferentes, né? A PTT é uma doença causada por vasculite, anemia microangiopática. E a PTI ela é imunológica, é autoimune. Né? Na PTT a gente não tem anticorpos contra plaquetas, mas do ponto de vista prático, vou já colocar de cara a diferença para você. No hemograma, PTT tem anemia, PTI não tem. Né? Anemia hemolítica tem aqueles esquizócitos, né? A PTT não tem. Desculpa, a PTI não tem. As provas de hemólise, como DHL, reticulocitose e bilirrubina indireta elevada, vão aparecer na maioria dos casos da PTT e em nenhum caso da PTI. Né? Não tem. Basicamente, essa bom, fora o quadro clínico. Né? O quadro clínico da PTI é de apenas sangramento, né? Muitas vezes. E sangramento na pele ou em mucosas. Já no quadro de PTT, a gente tem aquelas febre, manifestação neurológica, a própria palidez. Então, o quadro mais florido é paciente grave, geralmente vai estar hospitalizado. Na PTI, geralmente ambulatorial. Não sei se respondi. Acho que sim, está tudo certo. Tranquilo. Doutor Flávio, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Parabéns, o pessoal está elogiando no site a palestra. Muito obrigado por aumentar os nossos conhecimentos, né, dissipar os conhecimentos do senhor com a gente e ficamos à disposição que o senhor precisar. Como eu disse, eu sei que o senhor está com o horário um pouquinho apertado hoje e muito obrigada pela excelente palestra. Parabéns. Em nome dos Eu que... diretores do GIPLab e do GIPLab. Obrigado, eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês também. Tá Eu bom? Uma boa agradeço. noite a Boa todos. noite. Obrigado. Pessoal, por gentileza, eu gostaria que vocês permanecessem na sala. Nós vamos realizar o sorteio do livro, né, a pedido dos diretores do GIPLab. É um sorteio online, através das inscrições que foram realizadas, tá? As inscrições foram de 1 a 87, porém, conforme conversamos agora, eu e os diretores, o prêmio será dado se a pessoa realmente estiver online assistindo a palestra, que nada mais justo, né? Então esse sorteio, ele vai
eu vou sortear online e eu mostro depois para vocês o número e falo o nome e a gente vê se a pessoa está na sala, ok? Vamos lá, então. De 1 a 87. O número sorteado foi o número 78. O número 78 corresponde a Priscila Campanhão de Almeida. A Priscila está na sala? Não, ela não está na sala. Então eu vou zerar esse sorteio e sorteio novamente. O número sorteado foi o número 76. O número 76 corresponde a Jeff Pérez Ância. Está na sala? Jeff está na sala? Não. Não está na sala. Vamos mais uma vez. Número sorteado agora, número 42. Número 42, Larissa Lane da Silva Marcelina. Larissa está na sala? Larissa Lane? Eu enxergo uma Larissa. É a Larissa Lane que está na sala? Larissa Ribeiro, então não é a Larissa Lane. Vamos mais uma vez, então. Número sorteado, número 21. Número 21, Carolina de Almeida Lopes. Carolina de Almeida Lopes. Não? Novamente. Número sorteado, 54. Daniela Amêndola. Não, também é Daniela. Não. Novamente. Número 73. Número 73, Gabriele Silva Ribeiro. Gabriele está na sala? Não, Gabriele também não está na sala. De novo. Número 81. Tânia Barba de Freitas. A Tânia está na sala? Não, também. Número 11. Fernanda Culau.
Tem uma Fernanda na sala, Placidina. Então, não é. Novamente. Número 51. Número 51, Franciele Basílio. Franciele está na sala? Não? Novamente o sorteio. Número 66, Célia Graziano. Célia Graziano está na sala? Claro, né, Aninha? Você, Celinha, parabéns! Então você ganhou o livro com o número 66, tá bom? Ai, Parabéns. Obrigada, ganhei. Por favor, ganhei. entre Obrigada. em contato comigo, você já tem meu contato. E aí a gente acerta esses trâmites, tá joia? Perfeito, Aninha. Parabéns. Obrigada, viu? Imagina, Boa noite eu a que todos agradeço. aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que nós temos mais uma palestra agora com a doutora Ana Lúcia, tá? Começa às 8 horas, eu vou encerrar essa sala e aí eu já abro a próxima, certo? Muito obrigada e boa noite.